Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda, faço relacionamento com investidores aqui na Esparta, estou junto com o Ulisses Neme, nosso CEO, já conhecido muito bem de vocês. Vamos falar sobre CDI 11 e Juro 11. CDI 11 acabou de estrear na Bolsa, todo mundo tem perguntado muito quais são as diferenças e semelhanças entre os dois produtos, né? O que faz sentido para mim ou para você comprar. Ulisses, vamos pela parte mais fácil. Quais são as semelhanças entre esses dois fundos? Bom, vamos lá, Glenn. Primeiro, os dois atuam exatamente no mesmo setor de infraestrutura. O chassi deles é o mesmo, né? São FIINFRAs. Não vão pagar imposto de renda Não vão nunca. pagar imposto de renda, nem ganho de capital, nem rendimento. Então, essa parte toda é igual. A equipe de gestão é a mesma, né? Então a gente também tem essa vantagem. E aí a gente vai, acho que, explorar mais as diferenças. Desculpa, a regra dos dividendos é a mesma coisa, só paga acima de R$100. Então é isso, daí a gente pode explorar as diferenças. O que muda então? Então vamos lá, acho que tem duas diferenças principais. A primeira é o indexador. Então o Juro 11 ele é indexado à inflação, então ele é indexado a IPCA. Então ele oscila um pouquinho mais, a gente acha que no longo prazo deve ter um retorno maior, mas ele oscila um pouquinho mais e dependendo do tamanho da oscilação pode ser que até eventualmente tenha um ou outro mês que não pague os rendimentos, acumula e paga depois, por causa da regra dos R$100. Já no CDI 11 não, é consistência, né? Então o CDI não oscila, não tem surpresa, então pouca chance de oscilar ao longo do tempo, né? Menor chance de oscilar ao longo do tempo, então a chance de você ter uma recorrência maior nos pagamentos de rendimentos é maior. Então dá para a gente até falar então que o CDI 11 é para o cara que está buscando, o cotista, né, mais bonito, buscando uma renda recorrente, né, porque tende a ser um pouquinho mais estável ao longo do tempo, e o Juro 11 para quem pretende ter mais ganho mesmo, retorno na veia. É isso. E aí a segunda diferença é justamente a questão da alavancagem. Então o CDI 11 ele pode alavancar, o que significa? Ele pode tomar recursos emprestados, pagar uma taxa de juros, sei lá, CDI mais meio, por exemplo, e investir numa carteira que paga CDI mais 2. Então a diferença entre 2,5, né, dá esse 1,5 mais ou menos, poderia ser, por exemplo, o retorno que vai somar com o carrego que já tem no resto da carteira do CDI 11. Né? Então o CDI 11 ele pode alavancar, então ele acaba tendo uma possibilidade de ter um retorno a mais, né, com um nível de risco baixo, né? Então a gente não é que a gente está fazendo nenhuma coisa fora do mandato, para comprar os mesmos tipos de debêntures e tal, com bastante previsibilidade, carteira diversificada, tudo isso, então segue no mesmo estilo. Dá para falar que a gente vai ter sobreposição de nomes nos dois fundos? Olha, essa é uma excelente pergunta. Então, as carteiras elas tendem a ter muita coisa parecida, mas não necessariamente as carteiras são iguais, né? Então, primeiro por conta das diferenças que eu já comentei, né? Então, a questão da alavancagem, por exemplo, daí as carteiras têm que ser um pouco diferentes mesmo, o perfil pode ser um pouco diferente, mas tipicamente os nomes que estão em um e no outro podem ser muito parecidos, muitas vezes tem uma sobreposição. Então, vou dar exemplo, quando a gente começou o CDI 11 ali no meio de fevereiro, por exemplo, estava num momento super bom para comprar um monte de debênture incentivado, foi lá e eram mais ou menos as mesmas debêntures incentivadas que naquela época o Juro 11 também estava comprando, né? Só que o Juro 11 estava comprando, já tinha uma boa parte da carteira alocada, estava comprando só para uma parte da carteira. O CDI 11, por exemplo, aproveitou e comprou quase toda a carteira naquele modelo, naquele tipo de ativo, né? Ativos de melhor qualidade e tal. Então, assim, depende muito do timing e tal. Ao longo do tempo, a gente espera que tenham sim muitas semelhanças. Pode ter momentos que fique mais próximo à carteira, mas não necessariamente elas vão convergir ou vão ser iguais. Maravilha. Acho que é isso, né? Conseguimos uma análise de principais diferenças e semelhanças entre os dois fundos, nossos dois FIINFRAs. Mas vou deixar aqui em aberto. Se você tiver alguma dúvida sobre o Juro 11, CDI 11, deixa aqui que a gente responde nos comentários e também pode eventualmente gravar um vídeo para vocês. Muito obrigada, Ulisses. Valeu, pessoal. E obrigada. Obrigado, até mais.